Eu vou voltar um pouco à história. Queria que você focasse aqui a nossa infância. Eu e o Delito, Paulo, Marlene e Marlúcia. Nessa época de adolescente, tinha muitas briguinhas. Todo irmão tem as briguinhas, né? E eu era o mais velho e o mais valente era Paulo. Paulo não apanhava, Paulo era o terceiro e eu ia dar a tapa nele, ele dava duas em mim. Valente todo, que a gente chamava paraibano, que ele era da Paraíba. E nessa época aqui, tem duas histórias que eu gostaria de contar. A primeira aconteceu o casamento de uma parenta nossa, e eu fui assistir esse casamento e lá me ofendeu. E me deu uma desinteria grande, e eu estava no colégio diocesano, e pedi à professora licença para eu ir ao banheiro. E ela deixou. Pouco tempo, senti cólica, pedi novamente, ela não ficou. É a última vez. Aí ninguém dorme na barriga. Aconteceu novamente, quando eu pedi licença, de maneira nenhuma. Aí usou a expressão baixa, faça nas calças. E eu não tive o que fazer. Fui lá para o canto da sala da escola, arriei as calças e fiz o serviço lá. Aí eram só os colegas se retirando, não aguentavam o fedor, e eu puxei as calças e saí correndo. Quando eu corri, ela chamou de disciplina para me segurar. Na época era um cidadão por nome Xisto Gadelha, que muito inteligente, começou desse colégio como varredor. E saiu para estudar e tornou-se médico, um grande médico lá em Recife. E eu saí correndo, e eles correndo para me pegar. Quando eu cheguei no beco do Padre Lauro, encontrei com mamãe que vinha na rua. O que é isso? Aí eu disse, mamãe, aí contei a história. Quando eu cheguei em casa, tia Helena era irmã do papai e ela tinha cantina lá no colégio diocesano. Ela trazia o bilhete, eu estava sendo suspenso no colégio por 15 dias e talvez a suspensão. Mas ela, tia Helena, era muito boa e conversou lá com o senhor Montenegro, um grande diretor que nós tínhamos, e ele criou outro curso de admissão. Nessa época eu fazia admissão ao ginásio. Então ele criou outra sala, com uma professora muito boa, me tratou bem e eu fui bem sucedido. Com o nome de Dona Ruth Barreto, que Deus o tenha em algum lugar. Ela e a outra, FP. E assim criou outro curso e eu terminei meus estudos. Nessa época das brigas dos meus irmãos, eu cheguei, todos meus colegas tinham uma mesada. E eu pedi, papai, o senhor não me dá uma mesada? O filho de doutor Valdemar, o filho de fulano de tal, tudo tem mesada e eu não tenho. Disse, meu filho, seu pai é um assalariado do Banco do Brasil. Esses outros que você está citando é filho de médico, de industrial, de alto comerciante. Eu não posso competir com eles, mas eu vou estudar. Aí ele trabalhava no Banco do Brasil. Quando foi do outro dia, ele chegou com uma caixa de engraxate, que ele comprou um engraxate completinho. Olha, eu não posso lhe dar a mesada, mas você, a partir de hoje, todo sábado, você junta todos os calçados da casa e vai engraxar. E o engraxate, do preço que eu pago o engraxado, eu vou lhe pagar. E assim eu fazia. Todo sábado terminava, eu vinha, engraxava,
e recebia, o papai pagava. Quando é um sábado que eu chego lá e o Delito estava entrando na minha farinha, pegou a metade dos calçados e estava engraxando para ganhar a mesada dele. E eu cheguei por trás, larguei a mão no pé do vidro dele, que ele caiu por cima das tintas, que melou todo de tinta. E papai foi chegando, do mesmo jeito fez comigo, foi bater que eu caí, viu? Foi a primeira surra que eu levei de meu pai. E depois eu levei outra traquinagem. E o Delito ficou muito magoado comigo, mas é um irmão bom, graças a Deus. Outra estripulia que eu fiz, eu peguei ele muito besta, mandei ele entrar dentro de um baú grande que tinha lá na casa de mamãe, lá no quintal, lá na despensa. E ele entrou, eu me sentei em cima do baú e ele ficou os gritos, batendo, viu? Por sinal, daí para frente ele ficou sofrendo de fobia. Fui eu que traumatizei ele. Então eu já pedi a ele desculpa, mil perdão, e ele, a pessoa boa, me perdoou. O Paulo Parente, o terceiro, era danado, valente, não abria nem por um trem carregado de chumbo. E nessas brigas, quando foi um dia, papai vendo isso, papai chegou lá em casa com a vara. Papai, o que é isso? Ele disse, vocês vão ver, vamos os três lá para o quintal. Aí pegou a vara, botou no joelho e mandou que eu quebrasse. Quebrei no meio. Aí ele disse, muito bem. Delito, quebra esse outro pedaço. Aí Paulo quebrou. Paulo, quebra esse outro pedaço. E ele quebrou. Aí ele juntou os pedaços quebrados, amarrou e mandou nós quebrar. Quem podia quebrar 4 varas, moinho. Então, uma lição de vida que ele nos deu. Está vendo, meus filhos? Vocês unidos, você de um por um, todo mundo quebra. Mas se juntar o pacote, não tem quem quebra vocês. Esta foi a lição de vida que ele nos deu. Eu só tenho a transmitir aos meus descendentes que uma família tem que ser unida e reunida. Tem uma história que foi uma gozação grande aqui. Na adolescência de Aline, ela aqui por volta de seus 14 para 15 anos, nós fizemos a reforma da casa e a suíte dela era vizinha nossa, tinha um quarto, uma porta que ligava o quarto dela ao nosso. E nós chegamos na fazenda e ela entrou no quarto dela para tomar banho e trocar roupa. E lá, quando ela foi abrir o guarda-roupa, aqui no canto da parede do guarda-roupa, tinha uma cortina. E ao abrir a porta do guarda-roupa, ela sentiu que tocou na barriga de uma pessoa e correu apavorada para dentro do quarto. Pai, tem um ladrão dentro do meu quarto. Aí, imediatamente, eu puxei a porta que fechava para lá e arrodeou para a área, fechou a porta da área para ele não sair. E eu fiquei com o revólver na mão, segurando o trinco, todo me tremendo, esperando que o cabo tentasse abrir, eu passava em fogo, e aquele transtorno. No dia correu para a área e abriu o berreiro no muro. Socorro, socorro, tem um ladrão aqui dentro de casa. Aí os vizinhos vieram tudo na nossa. Aí a área era aberta ali, e ela gritando, aí Manel, taxista, morava em frente, trouxe a escada da casa dele e botou a escada para subir. E o filho dele, policial, por sinal, tinha chegado do sítio, ainda estava no de cintura para cima com a calça da farda e de bota. Correu, trepou-se para vir me ajudar. Ao entrar no quarto, quando ele chegou,
Aí ele olhou para mim e disse, me dê esse revólver, você está todo se tremendo. Aí ele disse, pelo amor de Deus, não atire no ombro aqui, não. Se ele se meter aí, eu passo de fogo, mata aqui dentro. E nos dias ficou doido, apavorado. Aí correu gente, chamaram a viatura, ligou para a polícia, aí veio 2 viaturas, com sirene aberta, era uma aqui de frente de casa e outra lá por trás, esperando esse cara se render, e o soldado dizia isso, se renda, e o cara não respondia nada. Se renda que você está cercado. E aí Erivan, meu motorista, subiu da escada e veio também. Aí ele disse a mim, quando eu mandar você abre a porta de uma vez. Aí quando eu abri a porta de uma vez, o soldado e Erivan entraram no quarto rastejando, se arrastando até chegar lá aí olhou, cabra, se renda, e o cabra não dava uma palavra. Aí o soldado abriu a cortina de uma vez, quando abriu a cortina de uma vez, uma rede que a Aline tinha do Flamengo caiu. A barriga que ela sentiu era a rede embolada. E foi uma recordação só. E a polícia lá fora, o sargento e o outro, graças a Deus, foi um alarme falso. E assim aconteceu essa história da rede do Flamengo, que eu mereço contar das minhas histórias. Estou certo? E vou continuando as histórias, que minha irmã Marli, ela gosta muito quando eu conto essas histórias. Teve a história da rede do Flamengo e tinha as histórias do meu avô. Severino era uma pessoa muito comedida, uma pessoa muito correta. E ele tinha mania, tudo que ele dizia, porém, aí contava a história. E ele veio do Exu, fazer a feira dele, que ele fazia na mercearia de um primo dele, Henrique Dias Parente. E quando ele está lá em pé, olhando a nota do que faltava, um ladrão meteu a mão no bolso dele. Quando botou a mão para pegar no dinheiro, ele agarrou por cima e segurou na mão do cabo por cima. Olhou de banda e disse, porém, você se enganou, esse bolso aí não é o seu não, é o meu. E Henrique, chama a polícia, ele pega o ladrão e ele agarrou, o meu avô segurando na mão dele sem soltar. E meu avô, muito calmo, que ele era muito calmo, olhou para o carro, disse, Henrique, não chama a polícia não, todos nós temos o direito de se enganar. Ele se enganou, o bolso não era o dele não, era o meu. E assim aconteceu. Outra história dele, de meu avô, ele fazendo as feiras, que ele vinha a feira todo sábado fazer a feira do Exu, lá do Exu, e ele puxou o dinheiro e o dinheiro caiu, e ele começou a apanhar, e apareceu um esperto para ajudar ele, e ele me dê, era só receber. Aí o cabo olhou para ele e disse, pronto, seu filho, apanhei tudo. Aí ele olhou para o cabo e disse, porém, tira o pé de cima dessa nota, que aí debaixo do seu pé ainda ficou uma. Então ele não era besta não, era um homem já de uns 70 anos, mas sabia se defender, certo. Outra ocasião, a casa dele lá na fazenda, era uma casa alta, uma calçada muito alta, e era costume ninguém ir para o mato. Quando precisava mijar, fazer suas necessidades, vinha para a calçada e chove. E ele, numa dessas, quando ele está nessa necessidade dele, vinha Mariorane, que era moradora, com a lata de leite na cabeça, vindo do curral. Quando olhou para ele, sai, ai meu Deus, Padinho, pelo amor de Deus. Ele disse, tenha medo não, Mariorane, não tenha medo dela não, que ela está presa, ela está segura. Então essas histórias tudo faz parte da vida, né? Então, é uma besteira besta, mas a gente tem que contar. Tinha também as histórias de Seu de Carvalho Pimpim, da minha primeira esposa, de Suzana. Era um homem muito decente, uma pessoa boa. E ele, muito católico, e muito bem casado. E a esposa dele adoeceu. E ele tinha um costume, era muito bem casado,
E ela mandou chamar o padre para receber a extremunção. E o padre veio, deu a extremunção. Quando saiu, disse, ela quer se despedir do senhor. Aí ele botou a mão na cabeça, entrou. Chegou, botou a cadeirinha perto dela e ela começou a chorar, que eles eram muito bem casados. E ela olhou para ele e disse, chore não, meu filho, que eu vou mais ver ele buscar. Imediatamente a reação dele, nada, Dosa, pelo amor de Deus, não me faça uma desgraça dessa. Eu não posso ir agora, eu sou um homem de muito negócio, eu preciso ver minhas coisas. E você vai, precisa de uma pessoa para ficar aqui, para rezar para você, para celebrar sua missa. E só eu tenho que fazer isso. Vá só. Não quis mais ela. E outra coisa, ele emprestava dinheiro a juro, e o cara chegava, se eu vim aqui tomar um dinheirinho do senhor, o senhor empresta. Ah, como é o juro? Não, o juro na lei não só diz que é 1%? É 1%. Aí o cabo disse, pois eu quero. Aí ele chamava o cabo, aí a quantia que o cara queria, aí ele fazia a conta do juro. Juro, a 1%, tanto. Imposto sobre vendas e consignações, 4%. Aí dava 5%, não era? Imposto de coisa nenhuma. Era a sabedoria dele, né? Aí ele olhava para o cidadão e dizia, agora você assine aqui. Ele tinha mais medo de morrer. Ele não dizia. Aí ele dizia, você assine aqui porque você é mortal. Assine aqui, quer dizer, só você que é mortal. Ele não era, né? Aí ele contava as histórias e dizia, eu já disse lá em casa, olha o medo dele morrer. Se por acaso um dia eu chegar a desaparecer, aí ele dizia o que é que queria que fizesse. Mas olha a dúvida, se por acaso um dia eu chegar a desaparecer, era um medo morto de morrer, não era? Como eu também tenho 2 amigos aqui do Juazeiro, um é Dadá, que era meu vizinho. Toda história que ele conta, quando ele termina a história, ele diz, agora eu vou lhe dizer o porquê. Toda história dele tem um porquê. Então essas histórias têm um porquê. E o outro amigo é seu Dedé, que era meu vizinho aqui, hoje é um homem bem-sucedido. Toda história que ele conta, aí, antes de ele começar a história, ele diz, ó Zé, com mentiras e tudo, aí conta a história. Então, tudo isso é besteira que tem que ser registrado. Mentira ou verdade? Por hoje é só. Uma das últimas viagens minha à Fazenda Popiar, toda sexta-feira eu ia com a família e levava o reboque, comprava aqui um garrote, uma coisa e levava. E nesta ida, nesse reboque, ao passar ali na ponta da batateira, o pneu traseiro do reboque quebrou a ponta de eixo. E a roda saiu correndo. Correndo, quando eu vi, foi rápido no chão, era a ponta de eixo encostando no chão, e o pneu passou por nós. E vinha um casal empurrando uma bicicleta do outro lado da pista. E esse pneu bateu nesse casal e derribou, caindo lá embaixo da barreira, eles. Eu encostei o carro imediatamente e corri com Lourdinha para socorrer o cidadão. Aí eu digo, olha, vamos agora que eu vou levar para o hospital. Teve algum ferimento? Eles estão só a pancada aqui nos peitos. E a mulher disse, nós estamos vindo do hospital Mandel de Abreu, que ele estava interno, e estou indo para casa ali da batateira. Então foi um vexame monstro. Aí ele olhou para mim e disse, me diga aí, moço, de que era que eu ia morrendo? Então é a história para você rir. Foi essa história que aconteceu, o acidente. Aí imediatamente eu desatrelei o reboque quebrado e fui com ele. Lourdinha ficou com a turma pastorando o reboque. E eu fui deixá-lo lá no hospital
para ele ser socorrido, pois o coitado havia saído de lá do internamento de coração. Então, graças a Deus, ele não morreu desta. E eu fui procurar o recurso atrás do mecânico para vir ajeitar o reboque e eu poder continuar a viagem. Então, é uma história engraçada que eu acho que merecia contar. Com o nascimento de Aline, ela é recém-nascida, e era costume aqui no Ceará, quando nascia uma criança, pegava um defumador, pegava brasa, botava num flande e botava essência, botava erva doce e um incenso para defumar é uma espécie de esterilização da roupinha que ela ia usar, das fraldas, de tudo, de camisinha. E botava-se a brasa, aquilo ali, e botava o balaio emborcado e as roupas por cima para defumar, como era chamado. E eu, ingenuamente, fiz isso. Botei lá dentro do quarto e defumei tudinho e ficou a fumaça dentro do quarto. Tirei as brasas, botei lá para fora e nisso a bichinha estava dormindo, ficou lá no becinho. Chegou uma amiga de Lourdinha, graças a Deus. Chegou essa amiga lá, que ela, por sinal, já morreu. E filha de seu Luiz Severo. E ela disse, Lourdinha, que é dentro de uma boneca? Ela disse, vamos olhar. Foi a felicidade. Ao chegar lá no quarto, ela olhou para o Lourdinha. Lourdinha, a bichinha está com os dedos roxos. Aí Lourdinha olhou e disse, a bichinha estava quase desmaiando. A fumaça intoxicou ela. Então, eu devo esse grande favor àquela alma bendita que veio salvar minha filha. Corremos, botamos no carro e eu corri para Nova Floresta, que a pediatra dela era de Nova Floresta, 6 quilômetros. E eu fui com o que a FMI botou. Cheguei lá, a pediatra olhou, aí deu um sorriso no nariz dela e disse, agora você vá para um lugar bem aberto e dê umas voltas com ela, se possível com a porta do carro aberta para entrar a ventilação. Que é só isso, ela está intoxicada. E assim nós o fizemos. E graças a Deus minha filha está sã e salva e robusta. Então eu fiquei com essa dor de consciência, mas hoje eu estou expressando a verdade. Obrigado. Pois é isso, meu amigo. Eu tenho essa grande gratidão àquela alma bendita, Poliana, filha de Luiz Severo e Dona Terezinha. Que Deus já tem em bom lugar. Aí está o nosso desembarque de uma viagem que fizemos a Manaus. Essa ida de Manaus foi uma caçamba que eu aluguei lá na empresa e me ligaram de lá dizendo que a caçamba tinha sido roubada. E eu tinha 2 caçambas, uma roubada e a outra estava com o diferencial quebrado. E eu viajei para lá, eu, Lourdinha, Gorgonha e João Batista, que era o mecânico, para ir consertar a caçamba quebrada. E lá nós chegamos e a caçamba que tinha sido roubada, nós encontramos com toda depenada, só tinha cabine no lugar. E eu vendi para uma sucata, 1.200 contos, daquele R$1.200. E lá, era fora da cidade, uns 4 ou 5 quilômetros, e um cidadão estava lá e nos ofereceu uma carona para nós vir para a cidade. E eu, ingenuamente, aceitei. Eu já com dinheiro no bolso, que eu tinha recebido R$1.200 da venda da caçamba. Então, meu amigo, eu fiquei no banco dianteiro e Lourdinha foi para o banco traseiro. Foi minha felicidade.
e toque esse cabo se afastar do destino que a gente ia. Senão vamos olhar não sei o quê, vamos olhar ali o encontro das águas, não sei o quê, e foi se distanciando da rotina, da rota que ele devia ir. E foi. Aí nós conhecemos que ele ia nos assaltar. E Lourdinha, muito disposta, do banco traseiro, ela passou o braço no pescoço dele e deu a gravata. E disse, ou você bota o carro para a rota certa, ou eu lhe enfoque aqui. E ele, não, que é isso. Aí manobrou e foi nos deixar. Então foi um ato de bravura, mais uma vez, que essa mulher fez comigo. Então, cada vez eu sou mais fã dessa guerreira. E aqui está uma foto dela, com a Aline, quando nós fomos a Petrolina, um casamento de uma prima minha, filha de um primo muito querido, doutor Givaldo, Brígida, o nome dela. Aqui está outra foto que nós fomos convidados por essa minha sobrinha, filha de Paulo, para ser testemunha de casamento dela, Ionara e Marcondes, em Recife. E a minha princesa aqui, toda produzida da festa. Seu. Dando continuidade à minha história besta, vou contar aqui uma história do grande amigo que eu tinha lá em Campina Grande. Ele era muito conhecido, ele era um cidadão, empresário, dono de uma grande firma de bomba injetora, conhecido lá por Ademar Diesel. E ele tinha muita história engraçada. E eu cheguei e perguntei, Ademar, como é que vai? Ele disse, primo, eu estou aqui igual a pneu. Quanto mais eu rodo, quanto mais eu trabalho, mais liso eu fico. Eu digo, como assim? Ele disse, tapando 10 garrafas com 5 tampas, como é que eu fico? Então, deu para entender o que era o palavreado dele. E era uma pessoa muito boa, muito extrovertido, onde ele chegava era alegria. Por sinal, a semana passada eu tive conhecimento que ele faleceu. E outra história que aconteceu comigo, eu adolescente, meu primo, doutor Givaldo Peixoto de Carvalho, pessoa boa que eu considero muito, hoje, por sinal, hoje é o mais velho da família. Ele completou 97 anos, lúcido completamente. Promotor aposentado, no cargo de desembargador, pessoa boa. E ele limpava, Exu. Eu disse, mamãe, deixa eu ir com o Givaldo, dá para fazer? E ela deixou. E nós chegamos no Exu, lá tinha um restaurante de Maroli, que era uma parenta de mamãe, pessoa boa, e muito frequentado. Aí Givaldo, nós chegamos lá, Givaldo, vamos almoçar. Essa hora a gente chega lá em casa, não tem mais almoço, vamos almoçar hoje. E nós fomos lá para o restaurante. Aí a garçonete trouxe feijão mulatinho. Eu digo, eu não como feijão mulatinho. Ela disse, tem de coca, quer de coca. Aí ela trouxe. Eu sei que tanta coisa que ela trazia, eu dizia, eu não como. Para encerrar a conversa, aí a sobremesa, doce de coco. Eu digo, eu não como doce de coco. Aí tinha um cidadão assim ao lado, olhou para Givaldo e disse, doutor, esse menino é doente? Disse, não, isso é filho que a mãe cria fazendo todos os gostos. Olha aí como está inutilizado. Então nunca me esqueci dessas palavras de Givaldo. E lá nesse café também, era muito frequentado, e tinha um cidadão muito engraçado, tudo que ele dizia era piada. E ele chegou e pediu, Baroli, bota um doce de leite aí para mim.
mas não quero naquele pizinho, não. Traga num prato. Aí Maroli, muito esperto, botou no prato e espalhou o doce. Trouxe, botou lá, disse, eu não quero nada. Disse, porque ele disse, eu não como doce quente. Ela disse, que ele disse, está espalhado desse jeito é porque está quente. Não era? Outra coisa, tinha um, eu não vou contar essa não, porque eu não vou citar, sei dizer o nome do boi. Tinha uma pessoa nossa que era bem casado, tinha vários filhos e arranjou um amante. E a mulher soube e botou os filhos dela para ir dar uma surra na mulher com armado. E Raimundo Delfim chegou e disse, ô bicho, um agradecido do mundo da mulher. Aí disse, por que, Raimundo? Isso aí. Fulano de tal já deu 11 filhos à mulher, foi querer dar uma livre a ela, ela achava ruim. Mandou foi matar a mulher. Então, essas histórias, tudo é coisa besta que a gente tem que contar. E assim eu vou encerrar aqui, porque tenho que fechar essa história que está ficando muito longa. E vou encerrar com aquela prefixo que sempre que eu chegava na casa da mamãe, eu tinha o hábito, eu chegava na porta, abria a porta e dizia, louvado seja Deus, e mamãe respondia, para sempre seja Deus louvado. Era esse o meu prefixo de chegada. Por hoje é só. Vamos ver o que vai aparecer mais. Beijo para todos. Essa casa suja demais, mas está perto. Você vai. Aí está a minha família, meus antepassados. Eu estou aqui no escritório. A esposa, a namorada de Henrique é quem está filmando, para vocês terem a noção como é que se encontra aqui. Ele também, eu. É artista. Olha para cá. Aí está o local que nós vamos servir o jantar. Que depois da reza, minha promessa não tem forró nem bebida. É jantar, é um jantar para os nossos convidados. Que todos os anos, não precisa mais chamar que eles venham. Me sinto muito feliz de cumprir a promessa que eu fiz há vários anos a Santa Edvige. Enquanto vida eu tiver, dia 16 de outubro, é a renovação do coração de Jesus e a homenagem ao dia dela, a novena de Santa Edvige, protetora dos pobres e dos endividados. Aí está o siquilho que Dona Maria Durto faz para a gente dar a lembrancinha para cada pessoa que vem, leva sua lembrança, o siquilhozinho. Ali os pratos, onde serão, o pessoal pega,